Gênesis capítulo 4, versos do 3 até o 5. Tá? O tema da nossa palavra semana passada foi uma vida abençoada e continua sendo isso. A gente está no ano da restauração e esse é o mês onde nós cremos na restauração financeira. Amém? Restauração financeira. Então por isso nós estamos falando sobre esse tema, e a gente vai falar esse tema durante todo o mês. E na semana passada a gente entendeu que era importante o quê? Que com respeito às finanças, era importante a gente ouvir Deus. Ouvir Deus, porque às vezes a gente quer ouvir Deus em tantas coisas, a gente pergunta para Deus tantas coisas, mas em relação às finanças, às vezes nós não perguntamos para Deus. Como que nós devemos agir com o dinheiro? Como que nós devemos investir o nosso dinheiro? Né? Como que nós devemos ofertar? Como deve ser o nosso dízimo? Tudo aquilo que diz respeito a dinheiro, é importante a gente ter direção de Deus. Muitas pessoas, às vezes, elas até dão dinheiro para a igreja, às vezes quantias, em alguns casos eu já ouvi falar de quantias assim, volumosas, mas que não causaram efeito na vida da pessoa. Então não é uma questão apenas de volume, né, de quantidade, mas é uma questão que nós precisamos seguir princípios da palavra de Deus para nós podermos fazer isso. A gente tem que seguir a direção de Deus. Se Deus fala para a gente fazer, então a gente ouve e obedece, né? Ouve e obedece. A gente precisa saber como que nós vamos guardar dinheiro, né? Se nós vamos investir na vida de alguém, quem será essa pessoa? Mas também a gente viu que existe uma manifestação de poder de Deus na área financeira. Quando a oferta e quando o dízimo é feito conforme o princípio do primogênito. Amém? Então o primogênito. E aí a gente vê milagres acontecendo. Nosso Deus é um Deus de milagres, é um Deus que opera maravilhas. Então a gente vai continuar hoje falando do princípio do primogênito, mas a gente vai caminhar para outros princípios também. Então o princípio do primogênito, ele é apenas uma base. Então eu preciso de ouvir a Deus para mim fazer o certo com as finanças. Eu preciso obedecer a Deus. E aí quando eu preciso de ouvir e obedecer, eu chego no ponto onde eu preciso de entregar o primeiro, que é o primogênito, para Deus. E aí nós vamos então caminhar para outros princípios. E às vezes a gente pensa que o princípio, por exemplo, do primogênito é um princípio que vem da lei. Mas não vem da lei. O princípio do primogênito, ele vem dos primórdios da civilização. Quer dizer, de quando tudo começou, de quando Deus faz o homem. E lá então em Gênesis, no capítulo 4, no verso 3 até o 5, diz assim, olha: aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim o fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou o Senhor. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Você tem o poder de dominar sobre esses desejos. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, Senhor, nós estamos na Tua presença, cremos na Tua palavra. Eu quero pedir para que o Senhor traga revelação e sabedoria, Senhor Deus, não só para nós que estamos aqui, mas para aqueles irmãos também que vão assistir esse vídeo, que o Senhor possa mover no coração deles, ensiná-los, Pai, conforme a Tua palavra. Que o Senhor venha trazer revelação, sabedoria, que o Senhor venha trazer a prática, Senhor Deus, nas nossas vidas. É isso que nós declaramos, Senhor Deus, para que nesse momento, enquanto nós estivermos pregando a palavra, que milagres aconteçam, Pai, cadeias sejam quebradas nessa área, Senhor Deus, que milagres financeiros aconteçam na vida dos Teus servos, Senhor. É isso que nós queremos, é isso que nós profetizamos no nome de Jesus.
para a tua glória. Bom, é importante a gente saber dessa história, a história de Caim e Abel. A maioria aqui dos irmãos provavelmente deve conhecer essa história, mas é importante a gente saber que Caim era o mais velho. Caim foi o primeiro que nasceu, e portanto Caim ele tinha direito à primogenitura, ou seja, era algo que estava sobre a vida dele, era um direito que estava sobre a vida de Caim. Mas não aconteceu isso na vida dele. E por que não aconteceu? Eu penso que não aconteceu isso porque, na verdade, Caim não acreditou. Caim não creu. E por que ele não creu? A gente vai ver isso porque ele não praticou o princípio que era o quê? Entregar o primeiro para Deus. Vamos ver então qual que era a diferença entre as duas ofertas. A gente vê que das duas ofertas, a Bíblia fala que trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Caim trouxe da onde então? Do fruto da terra. Segundo a tradição judaica, era uma semente, uma chamada, parece que linho. Mas ele está dizendo o fruto da terra. Existem muitas coisas que são frutos da terra, tá certo? Então, legumes, verduras, frutas, isso tudo são frutos da terra. Abel, por sua vez, ele trouxe das primícias do seu rebanho. Então Abel, ele trouxe rebanho para Deus, ele trouxe ovelha. Um oferece então frutos, o outro oferece ovelha. Eu queria ir com você lá em Levítico capítulo 27, verso 30, porque às vezes as pessoas podem pensar que a diferença entre a oferta de Caim e Abel foi porque um ofereceu o gado e o outro ofereceu verduras e legumes, Vamos lá em Levítico capítulo 27, verso 30, a Bíblia diz assim, olha: também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo, como dos frutos das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. Então, você vê que não era somente o primogênito que era de Deus. Ele diz que deveriam separar também dos cereais do campo, dos frutos das árvores. Tudo isso também pertencia ao Senhor. Tudo isso também era do Senhor. Então a diferença entre as ofertas dele não está no produto. Então não é porque um ofereceu ovelha, Deus gosta de ovelha, e ele aceitou a oferta de ovelha, e Deus não gosta de frutos da terra e não aceitou os frutos da terra. Não é isso. A diferença é que Abel ele trouxe do quê? Lá em Gênesis novamente, fala que ele trouxe das primícias do seu rebanho. O que ele trouxe então? Ele pegou o primeiro, a primeira ovelha que nasceu, ele pegou o primogênito da sua ovelha e ele trouxe. Eu posso pensar, aí está escrito a palavra, em Gênesis está escrito a palavra primícia, mas a palavra hebraica usada para primícia é a palavra aí, é a palavra bacora, e ela vem da palavra bacar, que também, então ela nasce dessa palavra bacar, primícia nasce da palavra que significa primogênito. Então algumas versões da Bíblia você vai ver escrito, não vai ver escrito primícia, mas vai ver escrito primogênito, dizendo que Abel trouxe então do primogênito do seu gado. Deus então se agradou de Abel. Por causa do quê? Por causa do princípio que ele usou. Então, se a gente quiser honrar, quando a gente quer honrar alguém, o que a gente faz? A gente dá o primeiro para ela. Então, eu quero honrar uma pessoa, o que eu faço? Eu dou o lugar mais importante para ela. Eu quero honrar uma pessoa lá na minha casa, então eu dou o melhor lugar na mesa para ela. O melhor do meu alimento eu dou para ela. Isso eu faço, se eu quero honrar a pessoa. Abel, ele honrou Deus como? Ele trouxe o primeiro para Deus, porque o primeiro, ele entendia que o primeiro era do Senhor e é do Senhor.
Mas quando a gente vai analisando o texto da Bíblia, quando a gente vai analisando a palavra, a gente vai ver que Caim ele teve outras dificuldades, o que provavelmente gerou problema para ele poder trazer, para ele poder entender que Deus queria realmente primeiro. A gente vai ver lá no texto de Gênesis dizendo assim: olha, irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante, e então disse o Senhor: por que andas irado? Deus perguntou para ele: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Eu pergunto para você: você acha que Deus não sabia, irmãos? Deus sabia. Como Deus sabe o que passa no nosso coração, Deus sabe tudo que passa na nossa vida, né? Se a gente está triste, se a gente não está, Deus sabe essas coisas. Então, mas Deus pergunta para ele: por quê? Porque Deus quer ouvir dele. Deus quer ouvir dele. E aí ele fala, Deus ainda fala assim: olha, se procederes bem, não é certo que serás aceito? Deus pergunta para ele mais uma vez: se você proceder direito, você não acha que você vai ser aceito? Bom, se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então o problema de Caim, ele não tinha a ver, ele não começa simplesmente com a oferta de Caim, mas começa com a questão do pecado. Porque Deus falou para ele: olha, se você proceder bem, com certeza você vai ser aceito. Se ele procedesse bem, ele seria aceito. Deus ele estava se referindo ao quê? Logicamente, a conduta de Caim. Mas ele estava se referindo à conduta de acordo com o quê? De acordo com a oferta. Então era sobre a oferta que Deus estava falando com Caim. Olha, Caim, se você tivesse feito a oferta da forma que deveria ser feita, com certeza você teria sido aceito. Mas você não fez a oferta do jeito que você deveria fazer. Então Deus aqui está dando uma chance para ele, falando: olha, da próxima vez você pode fazer direito. E Deus não aceitou então a oferta de Caim. Então, a nossa oferta, quando a gente olha para esse texto, a gente vê que a nossa oferta, que o nosso dízimo, também tem a ver com o nosso coração. Porque o nosso coração gera a nossa conduta. Tem a ver com o nosso coração. Lá no Novo Testamento, lá em Mateus capítulo 5, versos 23 e 24, olha o que Jesus falou. Vamos ver o que Jesus falou. Se, pois, ao trazeres ao altar da tua oferta, ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Então, olha, Jesus falando: se você for oferecer a tua oferta, e você lembrar que tem alguma coisa, né? Tem alguma coisa errada entre você e teu irmão, vai, se reconcilia com ele, e depois você volta e faz a oferta. Você vê que desde lá no Antigo Testamento, Deus já estava agindo dessa forma. Deus falou o que para Caim? Olha, se você proceder bem, você vai ser aceito. E Jesus agora aqui no Novo Testamento, ele fala: olha, se você tiver algum problema com o seu irmão, por exemplo, um problema de amargura, você está às vezes com raiva, se às vezes você está com alguma coisa, e você vem oferecer uma oferta ao Senhor, Deus não está falando que não é para você ofertar, mas Deus está falando: deixa a tua oferta, vai primeiro e se ajeita com o seu irmão, né? Se ajeita com ele, faz com que esse negócio se conserte. Às vezes você, por exemplo, você precisa de perdoar na hora da oferta. Por quê? Porque aquilo ali também está contaminando a sua oferta, aquilo ali também pode trazer problema para a sua oferta. Então não é só uma questão, irmãos, da gente pegar e trazer dinheiro à casa do Senhor e achar que isso vai render e nós vamos nos tornar muito ricos e milionários. Não é isso que a palavra de Deus promete para a gente. Porque quando a gente oferta, quando a gente dizima,
Nós não estamos colocando um banco e querendo juros em cima. Nós estamos fazendo uma prática espiritual. Nós estamos mostrando para Deus que Deus é importante para a gente. Porque o que é mais importante para o mundo? Por que o mundo fica sempre brigando? Por causa do dinheiro, irmãos. Dinheiro, poder, né? É por causa disso que eles brigam. Quando a gente que é crente, a gente pega isso, a gente traz e coloca no altar do Senhor e oferece para o Senhor a primeira parte disso, nós estamos dizendo para Deus: Deus, nós amamos mais o Senhor do que o que o mundo nos coloca na nossa mão. Então tem a ver, a gente percebe aqui nas palavras de Jesus que tem a ver com o nosso coração. Tem a ver com o nosso coração. Sabe, é muito importante, então, no momento que a gente vai contribuir na obra de Deus, a gente está com o coração correto. A gente contribuir com o coração realmente temente na presença de Deus. Deus disse ainda para Caim assim, olha, que cabia para ele dominar sobre os seus desejos. Cabia para ele dominar sobre aquele desejo pecaminoso. Quais talvez eram os desejos pecaminosos? Inveja. É verdade? Ele ficou com raiva. Ele queria, talvez ele foi lá e Deus aceitou a de Abel, não aceitou a dele. Na verdade, aquilo já estava no coração dele. O que aconteceu naquele momento, irmãos? Porque as coisas que acontecem, por exemplo, na nossa vida, elas vão tirar, vão mostrar para a gente quem a gente é. Ou mostra a malignidade que às vezes existe no coração humano, ou mostra aquilo que Deus colocou em nós. No caso de Caim, mostrou a malignidade, a inveja, né? O desejo de ser o primeiro. Então Deus disse para ele assim, olha, Caim, se você proceder bem, você vai ser aceito. Isso você não precisa ter dúvida. Agora, cabe a você dominar. Então, aqui a gente vê, semana passada eu mostrei para os irmãos que o pecado, ele dificulta a gente ouvir a voz de Deus. Ele atrapalha a gente. Ele muitas vezes deixa a gente cego, né? Ou mesmo, vamos dizer, surdo para a voz do Senhor. Por isso é muito importante a gente confessar os nossos pecados a Deus. É muito importante a gente entregar realmente aquilo que a palavra de Deus fala que o pecado nos separa de Deus. Então é muito importante a gente confessar o nosso pecado e a gente se arrepender diante do Senhor. Vamos lá em 2 Coríntios capítulo 9, versículos 5 até o 7. Eu acho que a versão que eu coloquei aqui é a nova versão internacional, eu acho. Diz assim, olha: assim achei necessário recomendar que os irmãos os visitem antes e concluam os preparativos para a contribuição que vocês prometeram. Então, Paulo está falando de oferta, de contribuição. Então, ela estará pronta como oferta generosa e não como algo dado com avareza. Está vendo? Então Paulo está falando, olha, a nossa oferta ela tem que ser uma oferta generosa e não uma oferta com avareza. Avareza, a gente sabe o que é avareza. Avareza é o amor ao dinheiro, né? Lembre-se que aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração. Olha só, conforme determinou no seu coração. Está vendo como o coração aqui tem a ver com a nossa oferta? Não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Às vezes tem pessoas, né? Paulo aqui o que parece é que ele está continuando o pensamento de Jesus. Ele mostra então a questão do coração, mas ele acrescenta que não deve ser por avareza, não deve ser por ganância. Vamos pensar um pouquinho. Por que muita gente cai em golpe? Às vezes a pessoa, você ouve às vezes nos jornais, estão aplicando tal golpe lá na cidade de São Paulo,
né? A pessoa chega com uma cédula de 100 e quer trocar por uma de 50, e por que você acha que o cara, ele aceita negócio daquele? Porque na verdade, a pessoa que cai no golpe, ela está querendo levar a vantagem em cima da pessoa que está fazendo aquilo com ela. Porém, o outro está fazendo aquilo com ela, ele já está fazendo já tudo de caso pensado. O outro não está pensando em nada. Ele está ali, só que aquele negócio está dentro dele. A questão está dentro dele, porque ele quer levar vantagem na coisa. Ele quer ganhar em cima. Então a pessoa vem e oferece para ele: olha, eu preciso de dar 50 reais aqui e eu só tenho 100, então fica com esse 100 e me dá 50. Outro dia que a gente se encontrar, você nem conhece o cara, outro dia que a gente se encontrar, você me dá os 50. E aí o cara pega aquela de 100, quando ele vai ver, aquela de 100 é falsa. Alguma coisa mais ou menos assim. Eu sei que é um exemplo muito simples, muito pequeno, mas é para você perceber quantas vezes as pessoas elas caem assim de bobeira. E por que cai? Porque aquilo está dentro dela. E por isso Paulo e Jesus ele fala dessa questão da oferta, que quando a gente for trazer, então na questão financeira, irmãos, um princípio que a gente tem que usar é: a gente tem que sondar o nosso coração quando nós vamos ofertar. Nós precisamos de sondar o nosso coração. Nós precisamos saber se o nosso coração realmente está correto naquela oferta, ou se nós estamos querendo ofertar simplesmente porque nós estamos querendo mais, que nós estamos querendo negociar com Deus. O que é a bênção para você? Às vezes a bênção para as pessoas é uma multiplicação financeira. Por que tem tanta gente caindo aí nesse golpe? Às vezes pessoas chegando e oferecendo dinheiro fácil. Você me dá só tanto, eu vou colocar seu nome, é um projeto que a gente tem, e aí você vai crescendo, vai crescendo. Até pastores às vezes estão caindo nisso aí. Há algum tempo atrás, um pastor me procurou, falou: rapaz, olha, eu estou aí num negócio muito bom, né? De bitcoins e tal, batcoins, sei lá, um negócio assim, e aí a gente vai comprar, e isso daí vai crescer, e blá blá blá, e aquela conversa. E aí aquilo assim, eu falei para ele: olha, meu irmão, não vou entrar nisso não. Ele ficou insistindo, queria que eu oferecesse para os irmãos da igreja, porque quanto mais pessoas tivesse, quando chegava num lugar assim, ele ia começar a receber. O que é isso, irmãos? Provavelmente é uma pirâmide financeira, que é um negócio legal, que as pessoas praticam, que as pessoas usam às vezes para dar golpe, e às vezes tem até crentes que estão caindo nisso aí. Depois de quase um ano, eu conversei com ele de novo, eu perguntei: e aí, como que está? Aí, pastor, olha, a gente até agora ainda não deu muito certo ainda não. Pois é, né? Às vezes a nossa sede em ganhar dinheiro, às vezes a gente acha que a gente depende do dinheiro, nós não dependemos de Deus. Por isso nós precisamos, é importante a gente entender essa questão financeira, o que Deus tem para a gente. Então por isso que muita gente cai no golpe, porque coração errado, né? E às vezes as pessoas vêm com esse mesmo coração ofertar ao Senhor, porque ouve às vezes na televisão, porque ouve às vezes algum vídeo, as pessoas prometendo coisas assim, muito grandes, muito volumosas, e às vezes até acontece na vida das pessoas. Mas o que faz acontecer? É que a pessoa fez aquilo com o coração correto. Se ela deu para Deus com o coração correto, então Deus vai mover sobre a vida dela. Bom, alguns então podem trazer então um dízimo, oferta, com intenção gananciosa. Isso pode impedir a gente de ouvir a voz de Deus. O texto de Gênesis então, ele pode fazer a gente entender que a diferença na oferta do Abel e do Caim foi o quê? A primícia, né? A gente pode concluir isso aí. E se a diferença foi a primícia, então a oferta do Caim foi primícia, né? É simples da gente chegar a essa conclusão. Se a oferta de Abel foi primícia, então com certeza a de Caim não foi. Foi feita uma oferta de qualquer forma. Porque tem pessoas que elas dão dinheiro na igreja, elas chegam e elas entregam.
mas elas não enxergam aquilo ali como algo espiritual. A oferta feita de qualquer forma, ela está com o coração errado, às vezes está com pecados escondidos, né? A gente acha assim, a gente pensa assim, não, se eu der para Deus e eu estou dando de coração, Deus vai aceitar. Mas não é assim, não é verdade. A gente vê que a palavra de Deus mostra que existem padrões. Deus não aceita, se eu pecar com todo o meu coração para Deus, Ele vai aceitar o meu pecado? Não, não vai aceitar, velho. Tem pessoas às vezes que usam, até gente às vezes fazendo práticas erradas da Bíblia, usam a Bíblia para práticas erradas. Ela pode estar fazendo aquilo de todo o coração, mas está errado. Está errado, Deus não vai aceitar aquilo. Por isso a gente precisa sondar o nosso coração quando a gente vai ofertar e dizimar ao Senhor. Bom, irmãos, existem muitas bênçãos que elas acompanham a nossa contribuição, né? Os nossos dízimos e as nossas ofertas. Mas a atitude de coração de colocar Deus em primeiro lugar, essa é o princípio da fé e do início das bênçãos na nossa vida. Colocar Deus em primeiro lugar, né? A gente pegar Deus é mais importante para a gente do que o dinheiro. Lá em Romanos, no capítulo 11, verso 16, mostra que quando a gente pratica esse princípio, nós estamos fazendo o quê? Abençoando todo o restante. Porque quando a gente entrega o primeiro para Deus, o restante é abençoado. Então olha só, Romanos 11,16 nos diz: e se as primícias são santas, né? Santo que é separado, também a massa o é. Então se a primícia, se uma parte dela, a primeira parte dela for santificada, todo o restante dela vai ser. Se a raiz é santa, também os ramos da árvore vão ser. Agora, se a raiz da árvore é ruim, todo o restante da árvore também vai ser ruim. Toda vez então que eu dou o primeiro para Deus, a primeira parte para Deus, o que está acontecendo? Espiritualmente, Deus está redimindo o restante. Foi isso que aconteceu lá na cruz com Jesus. Foi isso que aconteceu lá no Egito, na última praga. Agora você já ouviu, não sei se você já ouviu, mas você deve ter ouvido a expressão tempo é dinheiro? Você já ouviu isso? Tempo é dinheiro. E realmente, se a gente parar para pensar, tempo é dinheiro mesmo. Porque tempo é uma das coisas mais preciosas que a gente tem. Na verdade, vale até mais, na minha opinião, ela vale até mais do que o dinheiro. Porque às vezes a pessoa ela entrega o tempo dela por tão pouco. Ela mesmo desvaloriza aquilo que ela tem. Então o tempo, ele tem um valor assim inestimável. Agora olha só, quando a gente entrega o primeiro para Deus, na questão financeira, a gente entrega o primeiro para Deus, Deus faz o quê? Redime o restante. Tá certo? E quando a gente entrega o primeiro tempo para Deus também? A primeira parte do nosso tempo, a primeira parte do nosso dia. Você já parou para pensar que se Deus ele faz isso nas finanças, o que Ele pode fazer também no seu dia, se você começar a entregar o primeiro para Deus? Toda vez que você entregar o primeiro para Deus, eu imagino que Jesus mesmo, quando Ele esteve aqui na terra, Ele sempre praticou esse princípio, né? Sempre a gente vê Jesus, muitas vezes, tirando tempos de oração, separando tempo para oração. Quanto tempo que a gente tem entregado para Deus? Qual que é o tempo que você tem entregado para Deus? Esses dias atrás eu estava aqui na igreja e orando, semana passada num culto aqui, já era o quinto culto, irmãos, que eu estava participando, mas eu estava assim tão, sabe quando você está cheio de gratidão de poder estar ali na igreja? Eu não sei se isso já aconteceu com você. Às vezes me vem essa coisa assim, sabe? Puxa vida, como é bom poder estar aqui.
Como é bom poder louvar o Senhor, como é bom poder adorar. Inclusive estava num tempo os irmãos estavam louvando aqui, e uma pessoa, antes de começar o culto, a pessoa chegou e falou: queria conversar comigo. Eu falei: tudo bem. E aí a gente está aqui, eu estou orando, ajoelhado lá orando, o louvor correndo. Aí de repente eu levantei e comecei a louvar o Senhor. Levantei minhas mãos, estou aqui louvando o Senhor, irmão, estou aqui entregando o máximo da minha vida, querendo realmente a glória do Senhor, né? E aí quando eu estou ali, de repente a pessoa vem e toca nas minhas costas assim. Eu pego, dou uma virada assim, porque eu não acreditei que alguém estava batendo nas minhas costas naquela hora. Tinha acabado de fazer uma oração, falando assim: puxa vida, Deus, é tão pouco tempo que a gente está aqui, eu quero dar o meu melhor para o Senhor, eu quero dar tudo para o Senhor. Quando eu faço aquilo, alguém toca nas minhas costas. E a pessoa: será que o pastor podia conversar comigo agora? A mesma pessoa que tinha conversado comigo no começo do culto. Eu falei: agora não dá. Agora não dá. Mas quantas vezes a gente para o momento que a gente está tendo com Deus, e às vezes nem temos tempo com Deus. Por quê? Porque todas as coisas nos tiram do foco. Sabe, às vezes, irmãos, a gente está junto com as pessoas. Sabe quando você está junto com uma pessoa que você gosta, e de repente aquela pessoa está ali com você, mas ela, na verdade, ela não quer estar ali com você, ela está ligada em outras coisas. Então é a mesma coisa que se não tivesse. Imagina que isso também acontece no relacionamento da gente com Deus. E quando a gente está com Deus, a gente precisa realmente querer estar ali. E eu não estou falando que nos outros momentos a gente não está com o Senhor, mas existe um momento especial onde a gente separa para Deus, aonde a gente vai buscar Deus com todo o nosso coração, entregar tudo para Ele. Então o nosso tempo, ele é algo muito precioso. Então quando a gente vai ter tempo com Deus, a gente tem que procurar ter tempo de qualidade. Você vai orar, ora para valer mesmo. Não ora só para cumprir regra. Não ora só porque eu digo para você que você deve orar mesmo sem estar com vontade. Mas meu irmão, é você e Deus. Então aproveita o momento que você está tendo com Deus. Aproveita o momento de louvor e louva o Senhor. Adora o Senhor. Aproveita o momento que você está em comunhão com os irmãos e realmente tenha comunhão com os irmãos, porque isso vai gerar bênção na sua vida. Quando a gente dá o primeiro para Deus, o resto é abençoado. Se existe poder na oferta do dinheiro, também existe poder na oferta do tempo. Quando a gente entrega o tempo da nossa vida para Deus, Deus vai usar a nossa vida para fazer milagres. Amém? Mas ainda eu queria deixar mais uma questão aqui para nós pensarmos. Quantos aqui gostariam de ver a sua família sendo abençoada? Dá uma glória a Deus aí. Amém. Né? E aí, eu queria para a gente ir para a finalização dessa palavra, que a gente fosse lá em Êxodo, no capítulo 13, o verso 14 e o verso 15. Semana passada a gente leu esse texto, mas a gente leu o verso 12 e 13. A gente leu também o verso 1 e 2 do capítulo 13 de Êxodo. Então ele está falando da Páscoa, aí ele começa a ensinar da Páscoa no capítulo 12, e depois ele vai ensinar como que devia ser feita a consagração do primogênito. E aí, quando ele faz isso, ele entra lá no capítulo 14, no capítulo 13, verso 14 e 15, ele fala assim: olha, e quando teu filho te perguntar no futuro, perguntar sobre o quê? Perguntar sobre aquilo que eles iam fazer, da consagração do primogênito. Porque não era uma coisa assim. Imagina só, irmão, você pegar um bichinho e lá entregar o Senhor, eles degolavam o bicho. Era um negócio meio estranho, né? Era uma coisa meio estranha para ser feita. Só que era uma coisa que tinha que ser feita, estava na lei. Aquilo era tipo uma sombra do que iria acontecer no futuro, quando Jesus viesse na terra. Então está dizendo assim: ó, quando teu filho te perguntar no futuro, dizendo: que é isto?
Por que você está oferecendo esse bichinho para Deus assim? Por que tem que ser esse? Por que não pode ser qualquer outro? Aí a palavra de Deus diz assim: dir-lhe-ás, o Senhor nos tirou com mão forte do Egito, da casa da servidão. Era assim que era para o judeu falar para o filho dele. Porque sucedeu que, endurecendo-se o coração do faraó, para não os deixar ir, o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. Por isso eu sacrifico ao Senhor todos os primogênitos sem machos. Porém, todo primogênito de meus filhos, ou seja, que era ser humano, eu resgato. Então esse princípio eles tinham que ensinar para os seus filhos. Sabe, o princípio é muito importante para a gente. A Bíblia fala para a gente ensinar o nosso filho no caminho que ele deve andar. E quando ele crescer, ainda que ele for velho, ele não vai se desviar do caminho. Sabe, então eles tinham que ensinar os filhos, ensinar o princípio da primogenitura. É importante, irmão, a gente ensinar o princípio da primogenitura para os nossos filhos. Se nós queremos, por exemplo, que Deus abençoe, se nós queremos a nossa família sendo abençoada, né? Nós precisamos de multiplicar esse princípio, trazendo para os nossos filhos, para aqueles que estão debaixo da nossa autoridade, para que a gente possa ensinar para eles o princípio de dar o primeiro para Deus. Se eles aprenderem a dar o primeiro para Deus, irmãos, a vida deles vai ser abençoada. Você não precisa ficar preocupado, porque às vezes você pensa assim, que você que toma conta da sua família, é você isso, é você aquilo. A gente é muito importante na nossa família, mas quem cuida da nossa família é Deus. É Deus que preserva, é Deus que cuida. Então, se nós queremos ver a nossa família sendo abençoada, é importante a gente ensinar para eles o princípio da primogenitura. O pastor Robert Morris escreveu um livro muito interessante sobre finanças. Ele disse que quando os filhos dele vinham para ele, em algum momento, às vezes lá nos Estados Unidos, toda semana a pessoa recebe. Então lá é por semana, não é por mês, né? Igual aqui no Brasil. Então, toda vez que ele chegava no final de semana, ele ia para a igreja e ele, antes de sair de casa, a primeira coisa que ele fazia era um cheque para ele poder entregar o dízimo primeiro para o Senhor, né? Primeiro para o Senhor. E aí, às vezes, os filhos dele chegavam perto dele e viam o valor e eles queriam entregar o cheque. Mas às vezes algum deles perguntava: pai, por que o senhor está dando tanto dinheiro assim para a igreja? Né? Por que o senhor está dando tanto dinheiro para a igreja? E aí ele disse que ele ensinava para cada um dos filhos dele. Ele dizia assim: olha, filha, né? Antigamente o pai não era cristão, e o pai tinha uma vida fracassada. Eu fazia muitas coisas erradas e eu não conseguia me libertar disso. E Deus, eu era escravo igual o povo estava lá no Egito. Eu era escravo do pecado, mas Deus me tirou com mão forte. Com mão forte Ele me livrou de tudo isso. Deus me libertou com mão poderosa. E é por isso que, com alegria, eu dou para o Senhor tudo aquilo que vem na minha mão. Tudo aquilo que vem na minha mão, eu tiro a primeira parte e eu dou para Deus. Não por obrigação, e nem para querer ter mais, mas eu dou para Deus para demonstrar para Ele que Ele é a melhor parte da minha vida, que Ele é a pessoa principal da minha vida. E eu acredito que por isso, todo o sustento da nossa casa, toda a proteção da nossa casa, provê da bênção de Deus. A gente precisa ensinar isso para a nossa família, né? E como que a gente ensina no princípio? Quando a gente pratica. É praticando que a gente vai
ensinar os nossos filhos. Semana passada eu te contei alguns testemunhos. Um deles foi o testemunho da minha esposa, né? Que queria trabalhar no Banco do Brasil, era um sonho dela, e ela colocou diante de Deus aquilo, e Deus abençoou. Depois de alguns anos, irmãos, ela foi chamada, né? Sendo que o concurso já tinha inspirado 2 vezes. Ela foi chamada. Quando estava para inspirar por uma 3ª vez, Deus levou ela para dentro do Banco do Brasil, e ela cresceu lá dentro. Ela começou a ocupar cargos de gerência, fazer substituições de gerente. Ela era uma das melhores vendedoras do banco. Então, ela ensinou para os nossos filhos, através daquela atitude dela, ela ensinou para os nossos filhos, quando ela falou: Deus, os 3 primeiros salários, quando entrar no banco, os 3 primeiros salários são do Senhor. Então, quando ela fez isso, ela estava fazendo o quê? Ela estava mostrando para os nossos filhos o que é entregar o primeiro para Deus. Quando a gente, outra coisa, você vê, era um sonho dela trabalhar no banco, e ela trabalhava, irmãos, com alegria. Você não via, sabe? Às vezes as pessoas reclamavam lá de dentro de estar trabalhando lá, reclamavam uma coisa de outra, mas a minha esposa, ela saía do banco, ela vinha para casa, ela estava cansada, mas ela não ficava de mau humor porque ela tinha tido problemas no banco, não, porque para ela era um prazer para ela poder trabalhar no banco, atender as pessoas, ajudar as pessoas. A pessoa entrava no banco, às vezes entrava gente nervosa no banco, quando sentava na mesa dela, a pessoa saía de lá agradecendo. Sabe quantas coisas Deus fez ali? Então ela tinha uma paixão desde pequena de trabalhar ali. Deus deu isso para ela. Mas um dia a gente estava já sentindo, eu já trabalhava direto na obra, eu já tinha largado meu serviço, eu tinha uma empresa, eu ganhava muito bem na empresa, eu larguei mão disso para vir para trabalhar na igreja. Meu primeiro salário foi uma cesta básica de R$200. Esse foi meu primeiro salário na igreja. Que esse dinheiro era para a gente poder pagar a conta de luz, conta de água, e a cesta básica era para a gente poder sobreviver. Logicamente que Deus fez muitos milagres. Deus trouxe gente, às vezes vinha bater na minha porta, trazer cesta básica para a gente. Muitos milagres. Deixa para outro dia isso aí. Deixa eu focar aqui com você que quando a minha esposa ela saiu do banco, meu irmão, ela entregou um plano de saúde ótimo, um salário muito bom. Ela entregou tudo para vir para a igreja e não ter nenhum salário. O que é isso? E eu não estou falando para você fazer isso, porque é somente quem tem um chamado de Deus para isso que faz. Mas eu quero te mostrar isso para você ver que isso ensinou. Hoje, quando eu vejo, né? Todos os nossos filhos amam a obra de Deus. Todos eles amam a obra de Deus, cada um do seu jeito. O Estevão, ele largou tudo. Ele largou a chance de uma profissão, a chance de... já estava, gente que era olheiro da seleção, já estava de olho nele quando ele estudava aqui em Guarulhos. Ele abriu mão de tudo isso para poder servir o Senhor. Dá o primeiro para Deus. Dá os melhores anos da vida para Deus. Aí quando eu vejo ele largar tudo aqui em São Paulo e ir lá para o sertão. Porque se aqui às vezes é difícil para as igrejas subsistirem, você imagina lá no sertão, irmão. Se aqui é difícil, você imagina lá. Que as pessoas lá, muita gente, tem gente bem de vida lá? Tem. Mas a maioria das pessoas não tem quase nada. Então,
Isso é só uma doideira, irmãos. É só quando a gente realmente coloca Deus em primeiro lugar na nossa vida. Então, quando a gente faz isso, aí a minha esposa fez isso, então entregou todo o serviço dela, entregou, eu peguei, larguei lá a empresa, tudo, e vim trabalhar na obra do Senhor, né? Os meus filhos todos trabalharam na igreja. Hoje a Giovana está trabalhando numa escola e o pessoal fica admirado dela, lá, como ela trabalha rápido, como ela sabe fazer o serviço, e ela aprendeu tudo aqui no escritório da igreja. Alguém pode olhar aqui no escritório e falar: pô, mas o que esse escritório faz? O que tanto faz nessa igreja? Pois é, foi aqui. A bênção do Senhor alcançou ela aqui. A Rebeca, ela está lá trabalhando lá numa loja, e ela falou: olha, tal horário eu não posso. Esse horário eu tenho compromisso na igreja. Então, às vezes, ela teve que abrir mão de algumas coisas, sim, mas tem coisa que ela não pode abrir mão. Então, olha só, irmãos, isso é a gente colocar Deus em primeiro lugar. A gente falando de família, que a gente quer abençoar a nossa família, o meu pai, ele foi um cara assim muito abençoado por Deus. Desde o primeiro dia que meu pai se converteu, desde o primeiro dia, irmãos, ele foi dizimista, ele foi ofertante. Meu pai, ele viu muitos milagres acontecendo nas finanças dele. Muitos. E é interessante, não é porque ele tinha muito dinheiro, não, irmão, não. Deus fazia milagres. Milagres. E um dos milagres que Deus fez foi quando ele, logo que ele converteu, passando algum tempo, ele já começou a pastorear. Quando ele foi entregar o primeiro dízimo na igreja, o tesoureiro não quis aceitar, porque o tesoureiro falou: não, você não é batizado, não vou aceitar seu dízimo. Ele pegou e jogou no meio das ofertas o dízimo dele, entendeu? E toda vez que ele ia dizimar, então ele colocava nas ofertas. Ele colocava nas ofertas. Por quê? Porque não importava, se o cara não queria receber, Deus ia receber, porque ele acreditava. Vou te falar uma coisa: primeiro mês de convertido, meu pai vivia em dívida no mercado. Um mês de convertido, Deus começou a operar um milagre. Quando foi, acho que com 2, 3 meses, ele já não tinha mais conta no mercado. Tudo que ele comprava à vista. 3 meses depois, ele foi batizado e continua ali, trabalhando no Senhor, servindo o Senhor. Ele passou num concurso da Prefeitura de São Paulo. Meu pai não tinha o segundo ano primário, irmãos. Meu pai não sabia nem ler nem escrever direito, ele aprendeu a ler na Bíblia. Trabalhava na Prefeitura de São Paulo, era jardineiro, trabalhava na rua, fazendo jardins, cortando árvores. Surgiu uma oportunidade dele crescer dentro da Prefeitura, da regional, de se tornar, ter um cargo de chefia. Só que acontece o seguinte: ele fez uma prova, ele passou na prova, só que o chefe dele, que era um engenheiro da regional, não gostava dele. E não gostava de crente, então já sabe por que não gostava dele. Via às vezes meu pai orando lá na prefeitura, ou falando de Jesus para as pessoas, e aquele homem não gostava do meu pai. E o salário do meu pai, o salário dele era pouco. Meu pai, ele queria para ele poder dar uma vida melhor para a gente. Às vezes, meus irmãos contam que às vezes a situação em casa era difícil, que aí meu pai, meus irmãos saíam para ir caçar rã no brejo, para ter mistura, e aí trazia aquelas rãzinhas, e aí minha mãe fritava aquilo, meus irmãos colocavam tudo fincadinho assim em cima do arroz, aquele monte de rãzinha, e devia ser muito bom, porque carne de rã é caríssima, e é gostosa. Mas aí está lá aquele homem, não gosta do meu pai, e ele vai impedir meu pai. E aí o que aconteceu? Tinha um outro detalhe: esse homem era tão ruim, irmãos, que ele não deixava ninguém entrar na sala dele sem ele estar lá. Então a sala dele vivia fechada, e a faxineira, para entrar lá dentro, tinha que entrar só com ele lá dentro. Ninguém podia fazer nada lá na sala dele sem que ele estivesse presente.
Foi numa sexta-feira, meu pai fez uma oração para Deus. O papel estava lá em cima da mesa do engenheiro. Precisava do engenheiro assinar, mandar para o prefeito da cidade. O prefeito da cidade de São Paulo assinava, mandava para o jornal, e aí o jornal ia mandar, saiu o nome da pessoa que estava sendo promovida. Bom, irmãos, isso era sexta-feira. Meu pai fez uma oração para Deus, o papel lá em cima da mesa do engenheiro. Meu pai falou: Deus, eu tenho sido fiel a Ti nos meus dízimos, nas minhas ofertas, desde o dia que eu me converti ao Senhor. Senhor, eu queria, assim, melhorar a minha vida, eu queria melhorar a vida da minha família, eu queria muito receber essa promoção. Senhor, só que precisa do engenheiro assinar e precisa do prefeito assinar. Eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas eu sei que o Senhor tem poder até para enviar anjos, se for necessário, e pegar esse papel onde ele estiver e fazer com que todo mundo assine e meu nome saia no jornal, no diário. Bom, irmãos, ele fez. Quando foi segunda-feira, o nome do meu pai saiu no jornal. Sexta-feira, o papel estava na mesa do engenheiro. Segunda-feira, saiu no jornal. Como que pode um negócio desse? Só uma medida sobrenatural de Deus. Porque quando o homem viu aquele negócio e falaram para ele: olha, o nome do seu Eduardo saiu no jornal, foi promovido, o engenheiro falou: mas eu não assinei nada. Entrou para dentro da sala e procura papel, o papel estava em cima da mesa na sexta-feira, não estava mais, o papel desapareceu, procura o papel em tudo que é canto, em armário, em todo lugar, o papel sumiu. Eu não sei como que Deus fez para esse homem assinar, se Deus mandou o anjo assinar no lugar dele, falou: ó, faz aí uma cópia da assinatura. Eu sei que o prefeito assinou, e eu sei que o papel saiu de uma forma sobrenatural, ele recebeu a promoção dele. Meu pai foi um cara muito abençoado, irmãos, sabe? Muito abençoado. Mesmo que alguém fosse contra ele, o Senhor abençoava ele. Meu pai, ele conquistou propriedades, ele comprou coisas. Nunca meu pai, ele aceitou nada que não fosse daquilo que do trabalho dele. Então, quando meu pai ele faleceu, ele deixou uma pensão para minha mãe, né? Minha mãe recebeu a pensão até o fim da vida dela. Minha mãe nunca precisou de nem um centavo dos filhos dela, nem um centavo. Por outro lado, meu sogro, ele foi um homem muito rico, cara rico. A nossa casa que nós compramos, não precisou dele colocar dinheiro para comprar a nossa casa. Nós que compramos a nossa casa. Quando meu sogro morreu, ele deixou uma pensão para minha sogra. Não era pouco, mas a minha sogra vivia passando dificuldade. Vivia passando dificuldade, e uma das coisas assim que, graças a Deus, que logo ela se converteu e ela começou a praticar essa questão do dízimo também, logo depois parou de acontecer essas coisas na vida dela, né? Deus abençoou. E o que meu sogro deixou de casa, essas coisas, foi tudo perdido. Não veio para nossa mão como herança, entendeu? Não veio. Então eu imagino, tá, irmãos, que foi porque ele se converteu no leito de morte, ele se converteu no finalzinho da vida dele, né? Então aquilo que ele tinha foi trabalho dele, mas não tinha a bênção do Senhor sobre aquilo ali. Bom, para terminar, minha mãe então nunca precisou da gente, mas aí aconteceu um negócio muito interessante para a gente entender que a gente tem que ouvir Deus e obedecer a Deus. Antes da minha mãe partir, alguns anos antes, ela estava na casa dela, sozinha, e Deus falou com ela em sonho de noite. Deus enviou um anjo lá e falou para ela assim: olha, nesse domingo agora,
você, além de dar o seu dízimo e a sua oferta, você para você dar uma oferta especial para a obra de Deus. E ela falou, mas a oferta especial, ela falou, e falou o valor para ela, falou, olha, você tem que dar uma oferta de R$100. Falou para ela quanto que ela tinha que dar. Irmãos, e aí ela não sabia de nada que estava acontecendo. Quando chegou no domingo, eu fiz um apelo na igreja, porque Deus tinha tocado meu coração para a gente comprar um sítio para a igreja, e a gente tinha que dar uma entrada. Só que a gente não tinha nem dinheiro nem de parcela, como que a gente ia dar entrada? A entrada para nós era muito alta, era R$10.000. Mas eu pensei assim, eu fiz meus cálculos, eu pensei, bom, a igreja tem 300 membros, mais ou menos. Falei, se eu conseguir pelo menos 100 irmãos, e cada irmão der R$100, nós vamos conseguir levantar R$10.000, isso naquela época, tá, irmãos? Vamos conseguir levantar aí R$10.000, e aí eu dou a entrada do sítio. Depois nós vamos pagando as parcelas. E aí chegou no domingo, eu fiz o apelo de manhã cedo, no culto da manhã, entrou por volta de uns R$300, inclusive essa oferta da minha mãe. Só que eu não sabia o que ela tinha falado, né? Eu não sabia que Deus tinha falado com ela. Então, quando acabou o culto, irmãos, eu cheguei assim, eu fui saber quanto que tinha entrado, me falaram, falei, oh Deus, será que eu fiz alguma coisa errada? Será que eu falei, entrei numa coisa que não era para mim entrar? Será que não era para comprar o sítio e eu resolvi fazer uma coisa que não é a tua vontade? Fiquei preocupado, mas falei, bom, vamos ver o culto da noite. Quando de repente minha mãe chegou e falou assim, ô filho, não sabia que você ia fazer, a igreja estava comprando o sítio, não, mas que bom. Sabia que essa noite Deus falou comigo? E Deus falou para mim, que era para mim trazer uma oferta de R$100 para a igreja. E era para mim entregar na igreja R$100. Quando ela falou assim para mim, que Deus tinha falado com ela, meu irmão, então, minha mãe era uma autoridade espiritual, meu pai, né? Então eu falei, poxa vida, se Deus falou com ela, que era para dar R$100, então eu tenho certeza que essa visão que eu tive, agora eu tenho certeza, é de Deus vai abençoar. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas Ele vai fazer alguma coisa. Aí, irmãos, entrou um ânimo de novo dentro de mim. Aí eu estou aqui todo animado, aqui assim na frente, de repente entra uma mulher chorando na igreja. Uma irmã entrou chorando na igreja, já tinha ido embora, voltou correndo. Falou, pastor, quando o senhor falou desse negócio do sítio, o negócio queimou no meu coração, mas eu não quis, eu fui embora assim mesmo. Mas aí quando eu estava lá, eu tinha que voltar aqui. Pastor, eu vendi uma casa, e essa casa foi uma luta tão grande, um negócio tão difícil, uma coisa assim, que a gente não conseguia vender de jeito nenhum. Foi só depois realmente que foi feita oração, que o pessoal orou, clamou, que a gente conseguiu fazer isso. E essa casa me deu tanta dor de cabeça. E agora eu vendi essa casa e comprei uma outra casa. E eu sinto que eu devia te dar o dízimo desse dinheiro. Falei, irmã, se Deus está tocando seu coração, então dá o dízimo. Aí ela pegou, eu perguntei para ela, quanto que é o dízimo? Aí ela falou para mim, era por volta acho que de R$12.000. Rapaz, mas eu fiquei tão feliz, né? Senti um alívio tão grande, né? Quando ela mandou aquele dinheiro, ela foi numa terça-feira entregar na minha casa, e aí a gente pagou a coisa do sítio e ficamos com dinheiro, um pouquinho de dinheiro para começar a pagar parcela, que na época era 1.000 e poucas parcelas. Hoje nós estamos em 2.000 e pouco cada parcela. Estamos pagando, está quase acabando. Em nome de Jesus vai acabar esse ano aqui. Então, ela fez isso, nós pagamos, e aí, o que aconteceu? Os irmãos que falaram de oferta de 100,
Não consegui sem irmão para dar oferta, não consegui. Só que eles foram ofertando. E com esse dinheiro que foi entrando, a gente foi construindo tudo aquilo que hoje está lá no sítio. Entendeu? Fomos pagando parcelas e fazendo. E graças a Deus, Deus moveu. Então, estou te falando isso aqui para quê? Para te mostrar que o nosso Deus é Deus de milagre. Ele opera nas finanças. Ele opera. Ele faz milagres financeiros. Tem gente aqui na igreja aqui que quando converteu, pessoa fiel ao Senhor, sabe? Pensa em gente que vendia. Era essa irmã. Milagres aconteceram na vida dele. Então, que Deus ele possa mover na sua vida, que você possa. Meu desafio para você é que você que é dizimista, você que é ofertante, continue assim, mas eu quero que você vá além, que você separe o primeiro para Deus. Entendeu? Não é para você aumentar seu dízimo, a sua oferta. Quem vai fazer isso vai ser o Senhor na sua vida. Porém, separe a primeira parte para Deus. Sempre que você tiver, como que você separa a primeira parte? Antes de você fazer qualquer gasto, qualquer coisa, pega o dinheiro do dízimo e dá oferta, se possível, e separa e fala: isso aqui é do Senhor. Depois você vem e entrega aqui, ou se você entregar pelo banco, você entregou pelo banco, você manda mensagem para a gente, entregando aqui, e faz uma oração. Toda vez que você entregar o dízimo, a oferta, irmãos, ora ao Senhor, porque é um negócio espiritual que você está fazendo. Senão você está dando dinheiro na igreja, você não está dando dízimo e oferta, mas ora, saiba que isso é espiritual, creia que Deus vai fazer milagres, Deus vai fazer. Deus vai abrir portas, Deus vai mover, vai trazer ideias para você, sonhos, visões, vai falar com você. Então, se você ainda não é dizimista, não é ofertante, que você possa ser. Mas não seja somente, faz aquilo que eu te falei, separa o primeiro. Já entra na prática do dízimo separando o primeiro para Deus. Entrega para o Senhor e você vai ver que Deus é um Deus de milagres.